Ambição e sucesso. Horizon Svet Martin. Capítulo 1. O que é a ambição? A ambição é o estímulo que faz o homem lutar contra o destino, vê o próprio incentivo do céu para tornar grande o objetivo, e maior a realização. Numa fábrica onde se fazem bússolas para navegadores, as agulhas, antes de serem magnetizadas, ficam em qualquer posição, onde quer que sejam colocadas, mas a partir do momento em que são tocadas pelo poderoso ímã e são eletrificadas, nunca mais são as mesmas. Adquiriram um poder misterioso e são novas criaturas. Antes de serem magnetizadas, não respondem ao chamamento da estrela polar, e o polo magnético não tem qualquer efeito sobre elas, mas no momento em que são magnetizadas, voltam-se para o norte magnético, e são sempre leais e fiéis à sua afinidade. Multidões de pessoas, tal como uma agulha não magnetizada, permanecem imóveis, sem reagir a qualquer estímulo, até serem tocadas por essa força misteriosa, a que chamamos ambição. De onde vem este impulso que empurra os seres humanos, cada um para o seu objetivo individual? Qual é a fonte da ambição? Como e quando é que ela entra no nosso ser? Quão pouco paramos para pensar no que significa realmente a ambição, qual é a sua causa e o seu significado? No entanto, se pudéssemos explicar o que é a ambição, poderíamos explicar o mistério do universo. O impulso instintivo para continuar a avançar e a subir, é o mais curioso e o mais interessante da vida humana. Existe em todos os seres humanos normais, e é tão pronunciado e tão real como o instinto de autopreservação. Creio que este impulso interior incessante, chamemos-lhe ambição ou o que quisermos, este algo que empurra o homem para o seu objetivo, é a expressão no homem, da força universal da evolução que flui para Deus, que faz parte do grande plano cósmico da criação. Não criamos este impulso, não o fabricamos. Toda pessoa normal sente esse dever imperioso que está por detrás da carne, mas não dentro dela, esse impulso interior que nos empurra sempre para frente, mesmo à custa do nosso desconforto e sacrifício. Faz parte de cada átomo, porque todos os átomos estão vivos, e este impulso para cima está em cada átomo. Está no instinto da abelha, da formiga, e em todas as formas de vida animal e insectos. O mesmo tipo de impulso, que está na semente enterrada fora da vista, e que está sempre a empurrá-la para cima e para fora através do solo, empurrando-a para se desenvolver ao máximo, e para dar a sua beleza e fragrância ao mundo, está em cada um de nós. Está sempre a empurrar-nos, a incitar-nos a uma expressão cada vez mais plena, a uma vida maior e mais bela. Se não fosse este desejo de avançar e de se elevar, este impulso de Deus faria com que tudo se desmoronasse, até mesmo o próprio universo. A inércia paralisaria tudo. Se obedecermos a este chamamento, expandimo-nos, desabrochamos em beleza e desenvolvemo-nos em fecundidade, mas se o negligenciarmos ou dissiparmos, se lhe obedecermos apenas com indiferença, continuamos a ser meras plantas arbustivas, sem flor nem fecundidade. Esse impulso misterioso que está dentro de nós, nunca nos deixa descansar, mas empurra-nos sempre para o nosso bem, pois não há limite para o crescimento humano, não há ambição humana satisfatória, vá mais alta aspiração do homem. Quando atingimos a altura que nos parece tão atraente, descobrimos que a nossa nova posição é tão insatisfatória como a anterior, e um apelo perpétuo para ir mais alto continua a ressoar nos nossos ouvidos. Um impulso divino impele-nos constantemente a alcançar o nosso ideal mais elevado. A fé e o ideal continuam a ser as alavancas mais poderosas do progresso e da felicidade, diz Jean Finot. Já ouviram falar de um homem que tenha lutado toda a sua vida, fiel e individualmente, por um objetivo, perguntava Toriel, e que não o tenha conseguido de modo algum? Se um homem aspira constantemente, não se eleva? Alguma vez um homem tentou o heroísmo, a magnanimidade, a verdade, a sinceridade, e descobriu que não havia vantagem neles, que era um esforço vão? A aspiração torna-se finalmente inspiração, e enobrece toda a vida. Quando o hábito geral é formado de sempre aspirar, de mover-se para cima e escalar em direção a algo mais alto e melhor, todas as qualidades indesejáveis e hábitos viciosos desaparecerão, e eles morrerão por falta de alimento. Na nossa natureza só crescem as coisas que são alimentadas. A maneira mais rápida de as matar é cortar-lhes o alimento.
O desejo de algo mais elevado e melhor é o melhor antídoto ou remédio possível para as tendências inferiores das quais se deseja libertar-se. Cada pequena aspiração que brota em nosso coração é uma semente celestial dentro de nós, que crescerá e se desenvolverá em rica beleza, se apenas for nutrida, encorajada. As melhores coisas não crescem nem no domínio material nem no mental, a menos que sejam alimentadas e nutridas. Só as ervas daninhas, os arbustos e as plantas nocivas crescem com facilidade. A maioria dos jovens parece pensar que a ambição é uma qualidade que nasce numa pessoa, e que não pode ser materialmente alterada, mas a maior ambição pode ser materialmente ferida de muitas maneiras diferentes. O hábito de adiar, de procrastinar, o hábito de escolher as tarefas mais fáceis e de adiar as difíceis, por exemplo, prejudicará muito seriamente a ambição. Tudo o que afeta os ideais, afeta também a ambição. Muitas vezes, a ambição começa muito cedo a pedir reconhecimento. Se não ouvirmos a sua voz, se não for encorajada depois de nos ter apelado durante anos, deixa pouco a pouco de nos incomodar, porque, como qualquer outra qualidade ou função não utilizada, deteriora-se ou desaparece quando não é utilizada. Deus está a sussurrar ao ouvido de cada existência, de cada coisa criada, olha para cima. Todas as coisas sensíveis do universo parecem estar a tentar atingir um nível superior. Tudo está em processo de evolução, e a evolução é sempre para cima. A borboleta não se transforma numa minhoca. Não é a lei da evolução. A minhoca transforma-se em borboleta, mas nunca o contrário. Cuidado para não desencorajar ou não dar ouvidos a essa voz interior que vos manda avançar, porque se o fizerem, ela tornar-se-á cada vez menos insistente, até que acabará por deixar de vos incomodar e, quando a ambição tiver morrido, a decadência terá começado. Esse apelo interior para seguir em frente, para avançar em direção a um bem maior, é a voz de Deus. Ele é o vosso melhor amigo e conduzir-vos à luz e à alegria. Capítulo 2. O homem satisfeito. F. Robertson disse: daquele que está satisfeito com o que está a fazer atingiu o seu clímax, não progredirá mais. O destino do homem não é estar satisfeito, mas sempre insatisfeito. Uma das coisas mais tristes da vida é ver homens e mulheres, que começaram com grandes esperanças e ambições orgulhosas, acomodarem-se em posições medíocres, ficarem meio satisfeitos apenas em ganhar a vida, progredirem com indiferença. Oh, que tragédia é contentar-se com a mediocridade, chegar a um estado em que se é indiferente às coisas maiores e melhores da vida. Quando alguém está satisfeito com a vida que leva, com o trabalho que faz, com o pensamento que tem, com os sonhos que sonha, satisfeito com o caráter que constrói, com os seus ideais, pode ter a certeza de que já está a começar a deteriorar-se. Há pouca esperança, para o homem que está satisfeito consigo mesmo, que não conhece o nobre descontentamento, que leva a bolota a tornar-se um carvalho. A ambição do homem, de melhorar todos os dias alguma coisa em algum lugar, de chegar um pouco mais longe e um pouco mais alto do que na véspera, uma paixão insaciável de melhorar sempre, é o segredo do progresso humano. Apercebe-se, meu jovem amigo, que se o motivo fosse suficientemente grande, se tivesse um incentivo muito invulgar, poderia melhorar materialmente aquilo que agora se contenta em considerar o seu melhor esforço? Como empregado, pode pensar que está a fazer o seu melhor, e que é consciencioso, leal, verdadeiro e trabalhador. E, no entanto, se lhe fosse oferecida uma grande recompensa por elevar o seu trabalho a um determinado nível mais elevado durante os próximos 60 dias, e descansaria até ter conseguido, em grande medida, melhorar o que agora considera ser o seu melhor trabalho? Não acha, você, que se orgulha do facto de ser impossível melhorar o que faz agora, que se o seu nome estivesse na porta como proprietário, em vez do nome da empresa para a qual trabalha, poderia melhorar em 50%, ou não acha que encontraria uma maneira de o fazer? Não acha que seria um pouco mais ambicioso, que aproveitaria melhor o seu tempo, que tentaria trazer um pouco mais de engenho e eficiência, um pouco mais de imaginação? Acha que continuaria a trabalhar da mesma forma desinteressada, pensando mais no seu salário do que na oportunidade de absorver os segredos do sucesso do seu patrão? Acha que ficaria parado, sem protestar, a ver os bens danificados ou desperdiçados, quando poderia impedi-lo?
Acha que seria tão descuidado ou cometeria tantos erros? Não acha que o prêmio a ganhar o faria interessar-se um pouco mais pelas coisas do que o faz agora? Não acha que o tornaria um pouco mais alerta, um pouco mais ansioso pelo sucesso da empresa? É um espetáculo deplorável ver tantos jovens, homens e mulheres, aparentemente tão satisfeitos consigo próprios, com o que estão a fazer, que não têm grandes anseios, nenhum desejo insaciável de algo mais elevado e melhor. Multidões de trabalhadores capazes contentam-se com a mediocridade, em vez de se elevarem às alturas onde a sua capacidade os levaria naturalmente. Tenho um amigo que tem um cérebro muito superior ao do homem para quem trabalha e, no entanto, há muitos anos que não recebe um salário normal. Nunca se casou. Leva a vida com calma e, sempre que tentei encorajá-lo a abrir um negócio por conta própria e a mostrar ao homem para quem trabalha a sua superioridade, disse-me sempre: e por que é que hei de esforçar-me mais ou assumir mais responsabilidades? Não tenho de pensar em mais ninguém a não ser em mim. Gosto de me divertir e não quero ter a preocupação, o cuidado e a ansiedade de gerir um negócio por minha conta, embora pudesse perfeitamente fazê-lo se quisesse. É claro que, quanto mais alto no mundo um homem chega, maior é a sua responsabilidade, mas pense na satisfação que lhe dá a consciência de que aproveitou ao máximo os seus talentos, que não os enterrou num guardanapo. A satisfação que lhe advém do sentimento de ter feito o bem, de ter transmitido a sua mensagem ao mundo, e de a ter transmitido como um homem, de ter cumprido a sua missão, de ter aproveitado ao máximo o material e as oportunidades que lhe foram dadas. O sentimento de que não se arrepende, de que deu o seu melhor, compensa largamente qualquer esforço suplementar e responsabilidade acrescida. Temos tendência para nos assemelharmos às nossas aspirações. Se aspirarmos e nos esforçarmos constantemente por algo melhor, mais elevado e mais nobre, não podemos deixar de nos expandir e melhorar. A ambição que domina a mente tende a manifestar-se na vida. Se essa ambição for sórdida, vil e animalesca, desenvolveremos essas qualidades, pois a nossa vida segue os nossos ideais. A civilização fez o seu maior progresso sob a pressão da necessidade, sob a direção de uma grande ambição, para satisfazer os anseios do coração por coisas melhores. Fazemos o nosso melhor trabalho quando tentamos, desesperadamente, fazer corresponder os nossos sonhos à sua realidade. A luta do homem para subir um pouco mais alto, para alcançar uma posição um pouco mais confortável, para assegurar uma educação um pouco melhor, um lar um pouco melhor, para ganhar um pouco mais de cultura e refinamento. É a posse desse poder, que advém de estar numa posição de influência mais ampla e mais extensa, através da aquisição de propriedade, que desenvolveu o caráter e a resistência dos nossos mais elevados tipos de homens de hoje. Esta tendência ascendente da vida dá aos outros confiança em nós. Quando alcançamos um pequeno sucesso, quando ganhamos um pequeno aplauso público, quantos de nós pensamos que podemos relaxar os nossos esforços, e antes que nos apercebamos, a nossa ambição desapareceu, a nossa energia evaporou-se. Uma espécie de letargia apodera-se de nós e deixamo-nos embalar pela inação. Os primeiros êxitos, e sobretudo o primeiro, actuam para muitos como um opiáceo. São vencidos por uma inércia que só uma ambição não satisfeita e determinada pode ultrapassar. É preciso mais coragem e uma vontade mais forte para nos obrigar a dar o nosso melhor, depois de termos provado, sem margem para dúvidas, que temos capacidade para fazer o que empreendemos, do que para alcançar o primeiro sucesso em si. Um dos maiores inimigos da ambição é a inércia pessoal, e é uma das coisas mais difíceis de ultrapassar. A tentação de deslizar pela linha de menor resistência, de se colocar numa posição confortável e de levar as coisas com calma, é tão forte que muitos se deixam dominar por ela. A ambição não é suficientemente persistente ou vigorosa para os tirar da sua inércia ou para os impulsionar para coisas maiores. A mediocridade é muitas vezes o prêmio da preguiça. O poeta diz-nos: aquele que quer escalar as alturas sublimes, ou respirar o ar mais puro da vida, não deve esperar descansar tranquilamente, mas preparar-se para o trabalho ou para a luta. Um dos problemas mais desencorajadores do mundo é o de tentar ajudar aqueles que não têm ambição, aqueles que estão meio satisfeitos e aqueles que não têm descontentamento suficiente na sua natureza para os empurrar para a frente.
Aqueles que não têm iniciativa suficiente para começar, nem persistência suficiente para continuar. Se um jovem se contenta aparentemente em andar à deriva de uma forma monótona, meio satisfeito com as suas realizações, sem se preocupar com o facto de ter utilizado uma parte muito pequena de si próprio, uma percentagem muito pequena da sua capacidade real, de as suas energias estarem a ser desperdiçadas de todas as formas, não há muito a fazer com ele. Se lhe falta ambição, vida, energia e vigor, se está disposto a deslizar pela linha de menor resistência e se esforça o menos possível, não há nada a construir. Ganha o jovem que não está satisfeito com o que faz e que está determinado a melhorar todos os dias, que se esforça por exprimir o ideal, por realizar o que é possível nele. A atividade é a lei do crescimento, o esforço é o único meio de aperfeiçoamento. Sempre que os homens obedeceram à sua natureza inferior e deixaram de se esforçar para melhorar a sua condição, deterioraram-se física, mental e moralmente. Ao passo que, na proporção em que se esforçaram honesta e persistentemente para melhorar sua situação pessoal, desenvolveram um tipo humano maior e mais nobre. Quando perguntaram a um homem, que se diz ser o funcionário público mais bem pago dos Estados Unidos, qual o segredo do seu sucesso, ele respondeu: eu não fui bem-sucedido, e nenhum homem de verdade é bem-sucedido. Há sempre um objetivo maior pela frente. É o homem pequeno que tem sucesso na sua própria opinião. Os verdadeiros grandes homens nunca atingem o seu objetivo, porque estão constantemente a alargar o seu horizonte, a obter uma visão mais ampla, uma perspectiva mais vasta, e a sua ambição cresce com as suas realizações. Quando uma pessoa recebe um salário justo, numa posição medíocre, corre o risco de se hipnotizar, fazendo-a acreditar que não há necessidade de se esforçar, de chegar mais alto. Corre-se o risco de limitar a sua ambição, de modo a contentar-se com um emprego perpétuo, quando tem capacidade para fazer muito melhor. Esta satisfação com o menor, quando o maior é possível, é muitas vezes o resultado de familiares ou amigos que lhe dizem que está a fazer bem e que é melhor deixar andar. Estes conselheiros dizem: e não se arrisque numa certeza. É verdade que não recebe um grande salário, mas é uma certeza, e se desistir dela na esperança de algo melhor, pode ser pior. Não deixes que ninguém, seja em que condição for, te faça pensar que não tens capacidade para viver de acordo com os teus desejos. Em cada ser humano estão encerradas energias que, se forem desdobradas, concentradas e devidamente atendidas, desenvolverão o seu ideal mais elevado. Os nossos anseios são princípios criativos, profecias, indicativos de potências, à altura da tarefa de realização efetiva. Essas potências latentes não são dadas para nos provocar. Não existem comandos selados no cérebro, sem a capacidade de os executar. Quando alguém se vê como foi concebido pelo seu Criador, com todas as suas possibilidades latentes transformadas em realidades. Quando se vê como o homem orgulhoso que é capaz de ser, nada nem ninguém, a não ser ele próprio, o pode impedir de realizar a sua ambição. Só o homem que deixou de crescer se sente satisfeito com as suas realizações. O homem que está a crescer sente uma grande falta de plenitude, ou seja, de completude. Tudo nele parece inacabado porque está a crescer. O homem em expansão está sempre insatisfeito com as suas realizações, está sempre à procura de algo maior, mais pleno, mais completo. Capítulo 3. A influência do meio ambiente. O ambiente tem muito a ver com a ambição e a realização do homem. Para ti, meu amigo, a diferença entre o sucesso e a mediocridade pode estar no facto de estares num ambiente favorável e de te manteres perto de pessoas que te inspiram e encorajam, que te transmitem o entusiasmo do seu exemplo, ou de estares rodeado de condições discordantes e de te associares a pessoas que têm um efeito oposto sobre ti. Não podemos relacionar-nos com uma pessoa verdadeiramente ambiciosa sem sermos contagiados pelo seu espírito, em maior ou menor grau. Inconscientemente, refletimos as pessoas com quem nos relacionamos. A sua marca permanece em nós. Podemos não ser capazes de a ver nós próprios, mas as outras pessoas conseguem detectá-la.
As nossas escolas indígenas publicam por vezes, lado a lado, fotografias de jovens índios, tal como vêm da reserva e tal como se apresentam quando se formam, bem vestidos, inteligentes, com o fogo da ambição nos olhos. A maioria dos que regressam às suas tribos, depois de lutarem durante algum tempo para manter o seu novo estatuto, regressam gradualmente ao seu antigo modo de vida. Há, evidentemente, muitas exceções notáveis, mas trata-se de personagens invulgarmente fortes, capazes de resistir às tendências descendentes que os rodeiam. Se entrevistarmos o grande exército de fracassados, descobriremos que multidões deles fracassaram porque nunca entraram num ambiente estimulante e encorajador. Ou porque a sua ambição nunca foi despertada, ou porque não foram suficientemente fortes para se recuperarem, em ambientes deprimentes, desencorajadores ou viciosos. Quantas vezes vemos homens e mulheres com cérebros esplêndidos, com físicos robustos, aparentemente preparados para grandes carreiras, e no entanto vivem vidas muito comuns, arrastando-se talvez na mediocridade. Isto pode dever-se ao facto de nunca terem sido despertados e de ignorarem totalmente os seus poderes. Talvez nunca tenham olhado para o espelho de outros, que tiveram sucesso no seu ramo, e vislumbrado as suas próprias possibilidades. Façam o que fizerem na vida, façam todos os sacrifícios necessários para manter uma atmosfera que desperte a vossa ambição, um ambiente que vos estimule a desenvolverem-se. Mantenha-se próximo de pessoas que o compreendam, que acreditem em si, que o ajudem a descobrir-se e que o encorajem a tirar o máximo partido da sua vida. Escolha parceiros e amigos que simpatizem com a sua ambição, que lhe deem apoio moral e o levem a fazer o que é capaz de fazer. Alguns desses amigos podem fazer a diferença entre um grande sucesso e uma existência medíocre. Todos nós somos diamantes em bruto. O nosso ambiente pode lapidar 1, 2 ou 20 facetas. Algumas pessoas nunca entram em contato com a roda que moe uma faceta e deixa entrar a luz para revelar as maravilhas escondidas. Muitos permanecem enterrados como diamantes não lapidados, apesar de conterem grande brilho e valor. Comparativamente, poucos diamantes humanos são tão bem lapidados que todos os tesouros ocultos são revelados. No entanto, quão insignificantes são as coisas que por vezes se revelam ao homem. Pode ser a visão de um lema, a audição de um sermão, um discurso, a leitura da história de alguma vida inspiradora ou de algum livro, que desperta a ambição, a conversa encorajadora de um amigo, de alguém que acredita em nós e vê em nós algo que nunca soubemos que existia. Conheço homens que aparentemente tinham perdido a ambição, que estavam literalmente abatidos, mas que, ao lerem um livro inspirador ou ao ouvirem um sermão estimulante, despertaram plenamente para as suas possibilidades. Aqueles que, mesmo num ambiente mais desanimador, foram tão transformados em poucos meses, que não pareciam os mesmos indivíduos. Os discursos de Wendell Phillips, Webster e Henry Clay acenderam em muitos jovens ambiciosos um fogo que nunca se apagou, e que se tornou um farol brilhante, na história da América. Todos sabemos que as antiquadas sociedades e clubes de debate despertaram a ambição de muitos jovens, nos primeiros tempos do nosso país. Nunca se teria ouvido falar deles fora da sua pequena comunidade, se não fosse a influência estimulante dessas sociedades de debate. A ambição do rapaz que viveu numa quinta no campo, é muitas vezes despertada pela primeira vez, quando vai para a cidade. Para ele, a metrópole é uma colossal feira mundial, onde são exibidas as realizações do mundo inteiro. O espírito progressista que impregna a cidade é para ele como um choque elétrico, que desperta todas as suas energias latentes, que chama as suas reservas. Tudo o que vê parece-lhe um apelo para avançar. O seu ambiente urbano recorda-lhe constantemente o que os outros fizeram. Ele vê as grandes obras de engenharia, as grandes fábricas e escritórios, as imensas empresas, todos os enormes anúncios de realizações humanas, e é tomado pela ambição de fazer ele próprio algo de grande. A ambição é contagiosa. Quando um homem se encontra com outros no restaurante ou no clube, ou noutras formas sociais, e ouve histórias dos seus grandes sucessos, dos seus maiores feitos, então diz para si próprio: por que é que eu próprio não consigo fazer isso? Por que é que eu não o faço? E, se isso tiver algum significado, provavelmente diz: eu faço. Depois, regressa ao seu negócio com uma nova determinação,
talvez com novas ideias e novas concepções, sobre as possibilidades do seu próprio sucesso. Conheci jovens empresários no campo, que não tinham sido particularmente bem-sucedidos, mas que receberam um tremendo impulso à sua ambição ao visitarem grandes empresas da cidade no mesmo ramo de atividade. Os grandes sucessos encheram-nos de orgulho, e eles regressaram a casa e começaram a fortalecer-se. O mesmo acontece na vida profissional. O jovem médico do campo visita um hospital da cidade, frequenta clínicas, assiste a operações de cirurgiões famosos e regressa a casa com a ambição acesa. Toma então a resolução vigorosa de se esforçar mais, de ser alguém na sua própria profissão. Os homens que se dedicam aos negócios em cidades pequenas, onde não tem concorrência e onde muito raramente entram em contato com aqueles que são bem-sucedidos no seu ramo de atividade, correm o risco constante de cair na rotina. A sua ambição é inconscientemente embotada, a energia esvai-se dos seus esforços, e eles acalmam-se, trotam na mesma velha maneira ano após ano, e antes que se apercebam, a podridão seca instala-se. É muito mais fácil manter o interesse e o entusiasmo por fazer coisas que valem a pena quando se está em contato com os ambiciosos, com aqueles que continuam com todas as suas forças e que talvez trabalhem com grande dificuldade. Uma das infelicidades das cidades pequenas e das zonas rurais é a falta de incentivo à ambição. Muitas pessoas que vivem em zonas rurais remotas não têm contato com empregadores, com quem possam medir e comparar as suas próprias forças. Vivem uma vida tranquila e sem intercorrências, e há pouco no seu ambiente para despertar as faculdades que não estão ativas na sua vocação. Se você tem ambição de progredir, aprenderá lições esplêndidas estudando as qualidades daqueles que tiveram sucesso na linha de sua ambição. Descobrirá que é uma característica do vencedor estar sempre a pensar no tema da sua vida, sempre a visar o objetivo da sua ambição, sempre a planear na linha dos seus sonhos. Ele discute as coisas, age na mesma direção, toda a sua vida é absorvida pelo seu tema. Irradia direito, medicina, engenharia ou manufatura. Ao manter a sua mente num estado positivo e criativo, está constantemente a incentivar o seu imã mental a atrair o que está a estudar. Se está a estudar direito, pensa em direito e imagina-se a defender num tribunal ou a dar conselhos no seu escritório. Torna-se um imã para atrair o direito. Conheço um homem que diz que não se arrisca à desmoralização e à deterioração que se produziriam na sua natureza ao associar-se a fracassos habituais. Ele não tem nada a ver com essas pessoas. Evita fazer negócios com elas, porque diz ter consciência de que, por muito que proteste, é inconscientemente influenciado por elas. Não há como negar que há muita verdade nisso. Somos inconscientemente afetados pela atmosfera que nos rodeia. O semelhante atrai o semelhante. Pessoas bem-sucedidas atraem pessoas bem-sucedidas, e o fracasso atrai o fracasso. Pessoas azaradas atraem pessoas azaradas. Pessoas desarrumadas atraem pessoas do mesmo gênero. Os pássaros de uma pena juntam-se. Os falhados juntam-se uns aos outros, tal como os bem-sucedidos se juntam naturalmente. Vemos em todo o lado jovens que começaram com boas perspectivas quando saíram da universidade. Os amigos previam-lhes grandes coisas, mas, de uma forma ou de outra, o entusiasmo dos seus tempos de escola ou de faculdade depressa se desvaneceu. A sugestão contínua de possibilidades que lhes vinha do seu ambiente escolar, o contágio do espírito ambicioso que os rodeava, pareciam então multiplicar as suas perspectivas, magnificar as suas capacidades e acelerar a sua ambição. Até que pensavam realmente que iam conseguir alguma coisa no mundo, que iam conseguir alguma coisa. Mas depois de se terem afastado das instituições que lhes carregavam as baterias, perderam gradualmente o entusiasmo, a ambição esmoreceu. Os seus ideais mudaram com o seu ambiente. A pouco e pouco, os seus sonhos desvaneceram-se e resignaram-se à mediocridade ou ao fracasso sem esperança. Não há ambiente tão desfavorável, tão desencorajador, nenhuma situação tão desanimadora, que um jovem feito de material correto não possa mudar. Lincoln, B. Franklin, Fred Douglass, John Vanamaker, Marshall Field e milhares de outros jovens americanos encontrarão-se no meio do ambiente mais desanimador, mas criaram um novo ambiente para si próprios.
É possível fazer o mesmo. O grande problema da maioria de nós é que nunca acordamos e nunca nos descobrimos, até que seja demasiado tarde na vida, demasiado tarde para fazer muito com o que resta. É muito importante que despertemos para as nossas possibilidades, quando somos jovens, para que possamos superar o ambiente mais desfavorável e obter a maior eficiência possível das nossas vidas. Capítulo 4. Ambições indignas. Nas nossas grandes cidades, há dezenas de pessoas que não vivem de facto. Apenas existem. São escravas de uma ambição mórbida e de uma ganância que se tornou um monstro. Muitas dessas pessoas têm muito pouco conforto. Estão sempre a tentar manter as aparências, a manter casas em zonas da cidade onde não tem dinheiro para viver, a manter automóveis quando mal podem pagar uma bicicleta. Usam roupas e joias que estão para além das suas possibilidades, e continuam constantemente a preocupar-se com isso, matando o seu legítimo conforto e prazer, através da exaustão da tensão e do estresse, e tudo por nada que seja real ou permanente, nada que acrescente ao seu caráter ou bem-estar. Essas pessoas têm a perfeita mania de fazer os outros acreditarem que estão melhor do que realmente estão, que valem mais do que realmente valem, que são mais importantes no mundo do que realmente são. Por outras palavras, tornam-se escravos miseráveis aos olhos dos outros. Passam pela vida sem fazer o que deveriam fazer, o que é melhor para o seu bem-estar e crescimento. As suas vidas são superficiais, porque não vivem e não lidam com a realidade. Tudo nelas é enganador, por isso vivem vidas mascaradas. Poucas pessoas as conhecem como realmente são, e só as conhecem como fingem ser. O que é que estas pessoas ganham na vida ao perseguirem sempre as sombras? Há uma ambição que lembra de um pássaro, cujo apetite voraz nunca pode ser saciado. Cresce com o que come, e quanto mais come, mais voraz se torna o seu apetite. Ai daquele que se deixa levar por uma falsa ambição. Segue-a cegamente, espera que ela lhe dê paz quando estiver satisfeito, mas, infelizmente, nunca está satisfeito. É como a água do conto encantado, e quanto mais a vítima bebia, maior era a sua sede ardente. Essa ambição é fatal e arruinará quem a persegue cegamente. Arruinará a sua saúde e roubar-lhe-á tudo o que há de mais querido e doce na vida. Há um grande número de pessoas neste país que estão a suicidar-se durante muitos anos das suas vidas, porque são escravos de uma ambição desenfreada. Uma das fases mais patéticas da nossa civilização é o facto de homens e mulheres de saúde frágil, desvitalizados pelo excesso de trabalho, serem empurrados para além das suas forças por uma ambição diabólica. O seu orgulho e a sua vaidade dizem-lhes, já não vale a pena abrandar. Temos de acompanhar o ritmo dos nossos vizinhos. Hoje em dia, quem não mantém as aparências não é ninguém. Temos de nos manter a par, independentemente do que sentimos. Temos de ganhar mais dinheiro, temos de mostrar mais provas da nossa prosperidade. Temos de melhorar as nossas aparências, ou a senhora Grundy transmitirá a suspeita de que afinal não somos muito bem-sucedidos e que nos falta a capacidade de fazer o que as pessoas pensavam que íamos fazer. Independentemente de como nos sentimos, temos de continuar a empurrar, continuar a acelerar, tomar estimulantes e drogas, se necessário. É absolutamente imperativo continuar a insistir. Oh, que tolos nos tornam o orgulho e a vaidade, sobretudo quando não estamos em condições de os acompanhar, quando temos o dever de abrandar, quando é positivamente perverso deitar vapor. Quantas pessoas são levadas ao túmulo pelo chicote de uma hipoteca sobre uma quinta, sobre uma casa ou sobre a sua empresa, colocada na tentativa de satisfazer uma ambição desmedida? As dívidas tornaram mais pessoas infelizes, arruinaram a paz de espírito de mais seres humanos, o conforto e a felicidade de mais lares, do que quase tudo o que existe no universo. É terrível hipotecarmos-nos aos outros, a ponto de nos tornarmos escravos de nós próprios. Como é melhor viver com simplicidade, lutar na pobreza até podermos melhorar a nossa situação, do que comprometermos-nos com dívidas, vendermos-nos a uma hipoteca ou a uma letra de câmbio. Como é fácil pedir dinheiro emprestado, dar uma nota promissória ou uma hipoteca. Acreditamos, neste momento, que podemos pagar tudo bem, mas ninguém pode ter a certeza de que as coisas vão correr bem.
Ninguém sabe o que os tempos podem trazer. Ninguém sabe se a sua saúde e a sua força resistirão, ou quando poderá ficar física ou mentalmente incapacitado. A única medida verdadeira do sucesso real é a qualidade da ambição. Se o animal for demasiado importante na vossa ambição, se a qualidade for grosseira, então o sucesso será barato, por maior que seja a quantidade. É lamentável que muitos dos nossos jovens comecem a sua vida com um único objetivo, o ganhar dinheiro. Este torna-se o objetivo principal das suas vidas e distorce a sua maneira de ver as coisas. Tudo o resto é visto em proporções anãs. Não pensam em construir uma vida, em construir um caráter, só pensam em ganhar dinheiro. Este é o tema que consome tudo em todo o lado. O objetivo que temos na nossa mente é o padrão que molda as nossas vidas, e o seu caráter reflete-se em tudo o que fazemos. Pensai, pois, qual deve ser a influência de dirigir todas as nossas faculdades, de concentrar todas as nossas energias no objetivo de ganhar dinheiro? Como deve deformar, torcer e arrancar de sua órbita natural os sentimentos mais delicados, as faculdades mais finas? Quando tudo em nós está voltado para o dinheiro, e o olhar se mantém persistentemente fixo no dólar e no que ele trará, quão grande deve ser o estrago, a tragédia, o dano fatal às afeições, às amizades e às faculdades sociais. Quando os afetos são arrefecidos e as amizades estranguladas, o que resta no homem senão um monstro, as qualidades brutas? É por isso que um jovem que começa com aspirações nobres, com sensibilidades finas e afeições sensíveis, muitas vezes endurece na sua carreira comercial. As suas sensibilidades mais finas e as suas faculdades mais delicadas são atrofiadas pelo desuso, porque ele desenvolve excessivamente faculdades gananciosas, avarentas, cobiçosas e egoístas, pela mania moderna do dólar todo-poderoso. A transformação é tão insidiosa, que o homem não se apercebe dela, até que se encontra a conspirar e a conspirar com uma astúcia subreptícia, que o teria chocado alguns anos antes. Quando um homem chega ao poder do monstro egoísta, ganancioso e avarento que tem dentro de si, que alimentou e alimentou durante tanto tempo, que se tornou um gigante, é quase impossível livrar-se dele, e muitas vezes torna-se escravo daquilo que antes desprezava e detestava. É sempre uma questão de saber o que está acima da ambição, o que é o objetivo dominante, o que molda mais a vida. Quando um homem persegue, durante anos, um objetivo que tende a secar o que há de melhor nele, quando emprega todas as suas forças vitais, todas as suas energias, para alimentar essa ambição indigna, até que ela se torna um monstro que o domina, é uma criatura lamentável. Não há espetáculo mais angustiante no mundo do que o de alguém que está completamente nas garras de uma ganância insensível e gananciosa. Estimulado pela ambição mórbida que se apoderou dele, persegue loucamente o dólar que o persegue, até fazer ouvidos moucos a todos os apelos do seu eu mais fino e perder todo o gosto pelo que outrora desfrutou. Muitas pessoas parecem pensar que, se estivessem num ambiente ideal, sem preocupações ou ansiedade, no que diz respeito ao problema de ganhar a vida, sem dores e com uma saúde vigorosa, seriam perfeitamente felizes. De facto, a felicidade não está tão dependente do nosso ambiente ou das circunstâncias como por vezes imaginamos. A falsa ambição, a inveja e o ciúme são responsáveis por grande parte do nosso desconforto, inquietação e descontentamento. As nossas mentes estão tão concentradas no que os outros têm e estão a fazer, que não obtemos um dízimo do prazer e da satisfação do nosso próprio trabalho, das nossas próprias posses, que eles nos deveriam dar. A ambição desenfreada, o desejo de superar os outros, a mania de manter as aparências a todo o custo, quer se possa pagar ou não, tudo isso alimenta o egoísmo, esse ácido corrosivo que corrói o nosso gozo possível e destrói as próprias fontes da felicidade. A ambição devoradora, de ultrapassar os outros na obtenção de dinheiro, de superar os outros socialmente, desenvolve uma disposição sórdida e gananciosa, que é a ruína da felicidade. Nenhum homem com uma grande ganância desenvolvida dentro de si pode esperar ser feliz. Nem o contentamento, nem a satisfação, nem a serenidade, nem a afeição, nem qualquer outro membro da família da felicidade pode existir na presença da cobiça ou de uma ambição desordenada e egoísta.
Temos tido alguns exemplos conspícuos de aspirantes políticos que colocaram a sua ambição pessoal acima do seu dever para com o seu partido e o seu país. Uma e outra vez, um ou outro dos principais partidos políticos foi levado à beira da ruína por um homem que colocou a sua ambição pessoal acima até do bem-estar do seu país. Em todo caso, é perigoso colocar a ambição pessoal acima do dever, mas é especialmente para um político ou estadista, que se torna duplamente perigoso se possuir grandes qualidades magnéticas. Nem sempre sabemos onde nos levará o chamamento da ambição, mas sabemos que, se formos leais à ambição e fizermos o nosso melhor para seguir no seu estado normal e saudável, quando não é pervertida pelo egoísmo, pelo amor à facilidade ou à autogratificação, ela conduzir-nos-á ao nosso maior e melhor bem-estar. Quando nos colocamos em posição de lhe dar o melhor e mais livre alcance, ele conduzir-nos-á à mais elevada autoexpressão de que somos capazes e dar-nos-á a maior satisfação. Sabemos, também, que quando a nossa ambição é pervertida para fins vulgares, a nossa vida é distorcida. Quando somos falsos para com a voz mais elevada dentro de nós, ficamos descontentes, infelizes, ineficazes, e a nossa vida é ineficiente. Quando um homem fica tão apaixonado pela mania da riqueza, da posição, da fama ou da notoriedade, que concentra toda a sua alma, todos os seus poderes e energias, num falso ideal, num objetivo egoísta e estreito, desenvolve apenas uma parte muito pequena de si próprio, e torna-se muito estreito. Vive melhor quem vive mais verdadeiramente. Vive mais quem toca a vida no maior número de pontos mais elevados. Não comece a vida com um padrão falso. Um homem verdadeiramente grande faz com que a posição oficial, o dinheiro, as casas e as propriedades pareçam tão mesquinhos e pobres, que sentimos vontade de nos afundar, com os nossos louros baratos e o nosso ouro mal ganho. Capítulo 5. A ambição não conhece limites de idade. O que é feito daquela coisa que, na juventude, elevou a tua determinação a um nível tão alto, e o que é feito daquela coisa em ti que não te deixava descansar, que te roubava o sono, que te empurrava constantemente para a frente, que te bombardeava com visões das coisas grandes e maravilhosas que irias fazer no futuro? Uma das características da velhice é que o fogo da ambição arrefece. Enquanto ela arder intensamente, enquanto sentir o mesmo desejo e a mesma determinação de quando era mais jovem, de dar o seu melhor, de se levantar e de avançar no mundo, de continuar a crescer e a melhorar, não está a ficar muito velho. Os vossos anos podem contestar isto, mas enquanto um homem aspirar, enquanto estiver ansioso por crescer, enquanto ansiar e se esforçar por dar o seu melhor, não está velho. À medida que a idade avança, há sempre uma grande tentação que nos faz crer que temos o direito de relaxar um pouco e de levar as coisas mais devagar, de nos libertarmos do máximo de trabalho possível. Cada vez menos nos apetece a luta árdua para alcançar o que caracterizou a nossa juventude. O grande perigo neste momento é que, se afrouxarmos um pouco os nossos esforços, a nossa ambição diminui e o nosso nível de vida também. Muitas pessoas, quando chegam à velhice, não são tão meticulosas nem tão exigentes como eram na sua juventude. É muito mais fácil, então, deixar-se levar pela facilidade, não se preocupar com o vestuário, nem com a aparência pessoal, e hipnotizar-se, pensando, bem, agora não importa muito, já não sou jovem. Uma das coisas mais difíceis que se tem de fazer, à medida que os anos passam, é evitar que a ambição morra, que os ideais se tornem claros e limpos, que o interesse pelo trabalho estagne. O segredo para manter a ambição fresca e brilhante é manter o interesse. O artista apaixonado pelo seu trabalho, seja qual for a sua idade, nunca perde o seu entusiasmo. Na velhice, volta-se para a tela com todo o interesse e entusiasmo da sua juventude. Muitos homens e mulheres envelhecem por pura preguiça, inércia mental, indiferença. Estão apenas meio vivos. Não estão dispostos a dar-se ao trabalho, a pagar o preço de uma juventude perpétua, a impedir que a sua ambição esmoreça. Algumas pessoas parecem pensar que a ambição de fazer uma determinada coisa na vida é uma qualidade permanente que permanecerá com elas. Não é assim. Um dos primeiros sintomas da idade e da deterioração no trabalho é a perda gradual e inconsciente da ambição. Não há qualidade na nossa vida que exija uma vigilância mais atenta e um reforço constante, por assim dizer,
do que a nossa ambição, sobretudo quando estamos a avançar na idade e não somos mantidos numa atmosfera que tende a despertar-nos para as possibilidades da vida. Sem nos apercebermos, ou sem o querermos, tornamo-nos facilmente vítimas da tendência humana para a calma, para não nos esforçarmos demasiado. Por muito elevada que seja a nossa ambição na juventude, é demasiado fácil deixá-la esmorecer com o passar dos anos e permitir que os nossos padrões desçam. No momento em que deixamos de nos controlar, de nos vigiar, começamos a deteriorar-nos, tal como uma criança quando a mãe deixa de lhe prestar uma atenção rigorosa e a deixa fazer o que quer. A tendência da maioria em todas as épocas da existência é seguir a linha de menor resistência, seguir o caminho mais fácil. O instinto ascendente da raça está continuamente em guerra com a natureza inferior, que a arrastaria para baixo. Mesmo os seres mais nobres não estão livres da luta do superior contra o inferior, que ocorre incessantemente em toda a natureza. É o triunfo sobre o inferior que mantém a raça em ascensão. Não há espetáculo mais lamentável no mundo do que o de um homem em que a ambição está morta, um homem que negou repetidamente essa voz interior que o chama para cima e para frente, um homem em que o fogo da ambição se extinguiu por falta de combustível. Há sempre esperança para uma pessoa, por pior que ela seja, enquanto a sua ambição estiver viva, ou mais quando ela desaparece, desaparece também o grande estímulo vital, o motivo que a impele. A ambição precisa de uma alimentação abundante e variada para se manter vigorosa. Se não estiver bem fortificada, não serve para nada. Para ser eficaz, ela deve ser apoiada por uma vontade forte, uma resolução firme, uma energia física e uma grande capacidade de resistência. O hábito de guardar constantemente a ambição e de a manter viva é absolutamente imperativo para aqueles que querem evitar que ela se deteriore. Tudo depende da ambição. Se vivêssemos e pensássemos de forma mais científica, não haveria um tal abaixamento de padrões, um tal embotamento de ideais e uma tal diminuição dos nossos esforços com o passar dos anos. Seja qual for a nossa ambição, para a maioria de nós, não há nada tão precioso como a vida, e queremos que essa vida seja tão boa quanto possível. Todas as pessoas normais receiam ver as marcas da velhice, os sintomas da decrepitude, e desejam manter-se frescas, vivas, robustas, durante o máximo de tempo possível. No entanto, a maior parte das pessoas não toma precauções sensatas para preservar a sua juventude e o seu vigor. Violam as leis da saúde, as leis da longevidade, minam a sua vitalidade com uma vida insensata, antinatural, com hábitos de deterioração. Tenho um amigo que está sempre a referir-se à sua idade. Adquiriu o hábito de pensar constantemente nos seus anos de declínio e de ter na sua mente a imagem da decrepitude. Quando um homem passa dos 60 anos, já não consegue suportar o que antes conseguia, diz ele. A ideia de que as nossas energias e forças têm de começar a diminuir e de que o fogo da ambição se extingue a partir de uma certa idade tem uma influência muito perniciosa no espírito. Não nos apercebemos da impossibilidade de ultrapassar os limites que nos impusemos, de fazer o que realmente acreditamos não poder fazer. Ninguém é velho até que o interesse pela vida desapareça dele, até que o seu espírito envelheça, até que o seu coração se torne frio e insensível. Enquanto tocar a vida em muitos pontos, não pode envelhecer em espírito. Um homem é velho, seja qual for a sua idade, quando está fora de contato com a juventude, com os seus ideais, com os seus pontos de vista, fora de contato com o espírito do seu tempo, ou quando deixou de ser progressista e atualizado. Muitas das maiores pessoas que já viveram foram capazes de manter a sua mentalidade jovem até ao fim de uma longa vida. A mente de Marshall Field não se deteriorou. Na sua idade avançada, nunca mostrou qualquer inclinação para ter menos trabalho, qualquer arrefecimento da ambição, qualquer inclinação para apagar os seus fogos, para baixar os seus padrões, para baixar os seus ideais. Sabemos que a mente de Gladstone estava no seu melhor nos seus 80 anos. Muitos homens assinam a sua sentença de morte quando se retiram do mundo dos negócios. Para muitos, reformar-se dos negócios significa praticamente reformar-se da vida, isto é, da vida real, porque não tem nada para onde se reformar. Não se prepararam para se reformarem para nada para além da rotina da vida empresarial.
Perderam a maior parte dos seus amigos devido à sua absorção nos negócios e ao seu modo de vida exclusivo. Nunca desenvolveram as suas faculdades sociais, o seu amor pela arte, pela música ou pela leitura. Toda a vida entrou num canal de negócios, quando saem dele, estão perdidos. A vida tem pouco significado sem um objetivo. Quando o objetivo da sua vida desaparece, o homem simplesmente existe, não vive realmente. Um ideal elevado, um objetivo nobre, tudo o que tende a fazer com que o homem olhe para cima e se esforce, tende a melhorar o seu estado de saúde e a prolongar a vida. A alma que aspira, se as outras coisas forem iguais, tem a vida mais longa. A aspiração é um tônico perpétuo e estimula todas as faculdades. Capítulo 6. Dá importância à tua vida. Por todo o lado vemos homens e mulheres a fazer as coisas mais baixas, mais comuns, aparentemente contentes por as fazerem toda a vida, quando têm a capacidade de fazer as mais elevadas. Muitas pessoas não começam com ambição suficiente para se esforçarem por fazer grandes coisas. Tornam uma grande carreira praticamente impossível desde o início, porque esperam demasiado pouco de si próprios. Têm uma visão estreita e mesquinha da vida e de si próprias, o que limita a sua ambição a um pequeno sulco de pobreza. Se eu pudesse dar à juventude americana um único conselho, seria aquele que Miguel Ângelo escreveu, por baixo de uma pequena figura numa tela do ateliê de Rafael, quando telefonou e encontrou o grande artista do lado de fora, Vamplius, o que significa o maior. Rafael não precisa de mais. Esta palavra significava muito para ele. Aconselho todos os jovens a emoldurarem este lema, a pendurarem-no no seu quarto, na sua loja, no seu escritório, na fábrica onde trabalham, onde ele o olhe de frente. A sua contemplação constante tornará a sua vida mais ampla e mais profunda. Uma boa ambição é uma vida mais firme e esplêndida. Ela mantém-nos na nossa tarefa e impede-nos de ceder às 100 tentações que nos arruinariam. Que causa haveria, se não fosse pela ambição do homem, para subir e avançar no mundo, e melhorar sua condição? Nada fortalece tanto a nossa mente, e alarga tanto o horizonte da masculinidade, como o esforço constante para estar à altura de uma ambição digna. Ele estende o pensamento, por assim dizer, para uma medida maior, e toca a vida para questões mais finas. Estou decidido a fazer com que a minha vida valha a pena ser vivida, ou disse um jovem imigrante pobre, com quem falei há pouco tempo. Ora, aí está uma resolução que vale a pena, porque se apoia numa grande ambição, num propósito determinado de ser homem, de fazer da sua vida um serviço à humanidade. Este jovem trabalha arduamente durante o dia, estuda numa escola noturna e melhora-se de todas as formas possíveis no seu tempo livre. Este é o tipo de morte no esforço que tem sucesso. Este é o tipo de coisa que fez com que a América se destacasse entre todas as nações da Terra. Este é o tipo de determinação que nos deu um Lincoln, um Andrew Jackson, um Edison, um John Muir, todos os nossos grandes homens, filhos nativos ou adoptados. Poderá alguém ter uma ambição mais nobre do que esta, fazer com que a sua vida conte? Não se pode imaginar o seu fracasso, apoiado na morte pelo esforço. A qualidade das ambições de um povo num dado momento coloca-o na escala da civilização. Os ideais de um indivíduo ou de uma nação medem a condição real e as possibilidades e probabilidades futuras. O problema de muitos jovens é que começam sem um plano definido, sem um objetivo inabalável de sucesso, sem uma meta que vale a pena. Estão apenas à procura de um emprego. Pode ou não servir-lhes, e continuam a fazer o seu trabalho indiferentemente, sem qualquer espírito ou ambição que os leve às alturas. John Muir. É espantoso o número de pessoas que não têm qualquer objetivo ou ambição definida, limitando-se a existir de um dia para o outro, sem qualquer plano de vida definido. Embora a Grande Guerra Mundial tenha contribuído muito para que a nossa juventude se apercebesse das suas responsabilidades e elevasse os seus ideais a um patamar muito alto, continuamos a ver à nossa volta, no oceano da vida, jovens sem rumo, sem leme e sem porto, a desperdiçar o seu tempo, sem qualquer objetivo sério ou método em qualquer coisa que façam. Limitam-se a andar à deriva, ao sabor da maré. Se perguntarmos a um deles o que vai fazer,
qual é a sua ambição, ele dir-nos-á que ainda não sabe exatamente o que vai fazer. Está simplesmente à espera de uma oportunidade para empreender alguma coisa. Entre as grandes coisas que não podemos fazer e as pequenas coisas que não queremos fazer, o perigo é que não façamos nada, ou diz Adolphe Monod. Para ser bem-sucedido, não basta ter competências, educação, saúde. Centenas de milhares de pessoas têm tudo isso e, no entanto, fracassam ou vivem na mediocridade, porque não se colocam numa atitude ou condição de realização. A sua capacidade é prejudicada pela falta de um grande motivo, o estímulo de uma ambição digna. O importante na vida é ter um grande objetivo, e possuir a aptidão e a perseverança para o alcançar, ou diz Goethe. É claro que muitas pessoas são prejudicadas na corrida, sem culpa própria, mas a grande maioria daqueles que param de subir e desistem, muitas vezes mesmo antes do seu objetivo, fazem-no devido a alguma fraqueza ou defeito. A muitos deles falta continuidade de objetivos ou persistência, a outros falta coragem ou determinação. Muitos desses infelizes poderiam alcançar pelo menos uma aparência de sucesso real se apenas perseverassem em suas tarefas. Se o motivo for suficientemente grande, a capacidade de o igualar está normalmente à mão. Não há nenhum de vós, meus amigos, que não pudesse ser mais atento, mais original, mais engenhoso, mais minucioso, mais sensato, ou não há nenhum de vós que não pudesse usar um pouco mais de discernimento, um pouco mais de previsão e um pouco mais de discriminação, se visse diante de si um prêmio tentador como recompensa. Seja qual for a vossa ambição, sejam justos convosco próprios. Deixa de lado as questões secundárias. Elimina as distrações. Vive com e para a tua grande ambição, deixa tudo o resto para atingires o teu fim, e vencerás, e terás o que desejas. Toma uma lição de poda, e poda os ramos inúteis que consomem a vitalidade e obscurecem a luz do sol. Aquele clube de cartas que impede que te levantes cedo, aquela leitura ligeira que te afasta da preparação para coisas maiores, e todos os outros hábitos inúteis, já os eliminaste? Se não o fez, é porque não quer a grande coisa, ou com força suficiente para merecer, e não a vai conseguir, a menos que se livre dos hábitos inúteis, que estão a desviar a sua energia, e a mantê-lo afastado da oportunidade principal. O sucesso na vida é um processo de seleção e eliminação, de escolher entre o que não vale a pena e o que vale. Se quer ter tempo para as coisas que contam, tem de poupar tempo eliminando tudo o resto. Copie o atleta na mesa de treino, alimente-se daquilo que o torna forte e o mantém apto para a luta. A menos que seja inspirado por um grande objetivo, uma determinação resoluta de fazer a sua vida valer a pena, não causará grande impressão no mundo à sua volta. A diferença entre a quantidade e a qualidade do sucesso depende em grande parte da ambição e da determinação. Se não as tiveres, tens de as cultivar com vigor e persistência, ou não serás nada. Nunca conheci ninguém que tenha conquistado um lugar no mundo e que não tenha mantido vivo o seu objetivo, lutando constantemente para atingir a sua meta. No momento em que a ambição diminui, perdemos a força que nos move. E quando a nossa força propulsora desaparece, andamos à deriva com a maré das circunstâncias. O jovem que não olha para cima olhará para baixo, e o espírito que não se eleva está destinado a arrastar-se. Uma jovem estenógrafa disse-me uma vez que, se tivesse a certeza de que tinha capacidade para se tornar uma excelente estenógrafa literária, iria para a escola nocturna, estudaria à noite nos feriados e aperfeiçoar-se-ia de todas as formas possíveis. Mas se estivesse convencida de que nunca conseguiria atingir uma grande velocidade, preparar-se-ia simplesmente para ditar cartas normais, e ficaria por aí. Ela não parece pensar que o facto de utilizar o melhor possível as suas capacidades lhe traria uma boa posição correspondente, ou que a melhor formação possível que poderia dar a si própria seria o melhor investimento possível que poderia fazer, e que lhe daria uma satisfação infinita. Quanto menor for a tua capacidade, meu jovem amigo, mais importante é que a aproveites ao máximo. Se fordes obrigados a ganhar a vida e, alguns de vós, a sustentar uma família e a formar um lar, com apenas um talento, precisais certamente de o aproveitar ao máximo e de vos esforçardes muito mais do que se vos tivessem sido dados 10 talentos. Capítulo 7. Visualize-se numa posição melhor.
Seja qual for o teu negócio ou a tua profissão, a tua principal ambição deve ser alcançar uma posição mais elevada. O amor pela excelência é a estrela que guia o mundo para a frente. É isto que faz não só o homem de negócios ou o profissional bem-sucedido, mas também a pessoa bem-sucedida em geral, seja qual for o seu ramo de atividade. Andrew Carnegie disse: "Eu não daria um figo pelo jovem empresário que não se vê como sócio ou chefe da empresa." Não descanses nem por um momento, pensando em ti como empregado principal, capataz ou gerente de qualquer empresa, por maior que seja. Diga a si próprio todos os dias: "O meu lugar é mais alto." Seja o rei dos seus sonhos. Faça votos de alcançar a posição com uma reputação imaculada e não faça outros votos que distraiam a sua atenção. Os jovens perguntam-me muitas vezes se eu acho que eles têm realmente o suficiente para serem muito bem-sucedidos na vida, algo distinto ou que vale a pena, e eu respondo: sim, claro que tens. Sei que tens a capacidade de ter sucesso, mas não sei se o terás. Isso depende inteiramente de si. Se tiveres a energia e a vontade de ter sucesso, nada te pode impedir. Mas se não tiveres, nenhuma educação, nenhuma influência, nenhum poder na terra fora de ti pode empurrar-te, guiar-te ou impulsionar-te para o sucesso. Não há nada tão importante na sua vida como a sua atitude mental em relação a si próprio, o que pensa de si próprio, o modelo que tem de si próprio e das suas possibilidades. Se esta for pequena, estreita e anã, a sua vida corresponderá. Tens de te ver acima de uma posição de escriturário, ou nunca passarás de um escriturário. Deves visualizar-te numa posição melhor e manter constantemente uma firme determinação de a alcançar, ou nunca lá chegarás. Nem por um momento confundam os vossos motivos ou enfraqueçam a vossa determinação, alimentando dúvidas sobre a vossa capacidade de atingir o vosso objetivo. Sempre que o fizer, estará a neutralizar grande parte da força que o levaria até lá. Lembre-se de que é uma parceria à sua espera algures, se for suficientemente grande, determinado e corajoso para aceitar. Se não o fizer, há provavelmente alguém muito próximo de si que o fará, alguém que talvez nunca tenha tido uma oportunidade tão boa como a sua. E nos anos vindouros, se não aproveitar esta oportunidade de promoção, irá sem dúvida queixar-se da sua má sorte ou ir perguntar-se como é que o Billy ou o Johnny, que trabalhavam ao seu lado, conseguiram a sociedade ou o cobiçado emprego. Um escritor recente diz: "O meu conselho para quem está a começar na estrada da vida é: não comeces até teres o teu ideal. Depois, não pares enquanto não o tiveres." Muito poucos de nós se apercebem de como o nosso crescimento está dependente de um estímulo especial. Cada ato deve ter um motivo. Não fazemos nada fora dos nossos actos automáticos habituais sem um motivo subjacente. Talvez o motivo vital mais forte do homem comum seja aquele que vem do seu desejo de ascender no mundo. Lincoln estudando a luz do fogo. Havia uma força por trás de Lincoln que o levou de uma cabana de madeira para a Casa Branca. Houve uma visão do Polo Norte que assombrou Peary, encheu-o de ambição para escalar até ao limite mais longínquo da Terra e, finalmente, levou-o, após repetidos fracassos, ao Polo. A mesma força interior indomável levou o jovem judeu desprezado, Benjamin Disraeli, a abrir caminho através das classes mais baixas de Inglaterra, através das classes médias, através das classes altas, até se tornar um mestre, autoconfiante, no auge do poder político e social, o primeiro-ministro do maior país do mundo. A história destes homens é, no fundo, a mesma que a de todos os homens que alcançaram a grandeza. Foram continuamente impelidos para a frente e para cima por um impulso interior a que não conseguiram resistir. Este impulso instintivo, de continuar a avançar e a subir, é o mais curioso e o mais interessante da vida humana. Existe em todo o ser humano normal, e é tão pronunciado e tão real como o instinto de autopreservação. Sobre este instinto de escalada repousa o destino da raça. Sem ele, os homens seriam ainda selvagens, vivendo em cavernas e cabanas. A civilização, tal como a conhecemos, não existiria.
Não haveria grandes cidades, nem grandes fábricas, nem caminhos de ferro, nem navios a vapor, nem belas casas ou parques, nem quadros, esculturas ou livros, se não fosse este impulso misterioso, a que chamamos ambição. O melhor do trabalho de cada homem está acima e para além de si próprio, e realiza-se na luta por um ideal elevado. O artista fica de lado e visa, através do seu trabalho, um vislumbre da arte universal. Nos seus momentos de inspiração, a individualidade do orador funde-se no fogo onipresente da eloquência. Na arte ou nos negócios, na ciência ou nas tarefas cotidianas da vida, os deuses avançarão em direção à linha da excelência absoluta, ou deixar-nos entregues à nossa sorte. Fazemos o nosso trabalho mais eficaz, na nossa luta para alcançar o que perseguimos, para atingir o objetivo da nossa ambição. Fazemos o nosso maior esforço, o nosso esforço mais intenso, enquanto subimos, e não depois de termos atingido o nosso objetivo. Esta é uma das principais razões pelas quais os filhos dos ricos raramente alcançam um grande sucesso pessoal. Falta-lhes o motivo de escalada da necessidade, esse impulso tremendo, o impulso da ambição, que nos leva a alcançar o que desejamos e somos capazes de alcançar. A ambição é o líder de todas as grandes realizações. É a precursora que vai à frente e abre o caminho para as outras faculdades. No entanto, a ambição nem sempre é um guia seguro. O gênio tem duas asas. O bom senso e a sensatez devem acompanhar a ambição, caso contrário, esta foge muitas vezes com o homem. Já vimos máquinas esplêndidas, cujos dedos de ferro perfuram placas de aço sólidas, sem um único solavanco. A máquina consegue este feito maravilhoso graças a um enorme volante de inércia. É a força, a velocidade e o impulso acumulados que lhe permitem realizar esta tarefa maravilhosa. Se o volante for retirado, a máquina, que faz o seu trabalho com a mesma facilidade com que um cozinheiro faz furos num bolo enrolado, desfaz-se no momento em que o volante é retirado. O volante é o segredo. O juízo é a roda de equilíbrio do homem, o grande senso comum, o senso do cavalo. Se ele não o tiver, a sua ambição corre solta. O jovem que sobreestima as suas capacidades, que se atira para além das suas possibilidades, que é demasiado confiante, cuja autoconfiança não se baseia num conhecimento exato das suas capacidades e dos seus limites, acaba quase sempre mal. É tão necessário saber o que não se é capaz de fazer e deixar por isso mesmo, como saber o que se pode fazer e fazê-lo. Estuda-te a ti próprio, diz Longfellow, e, acima de tudo, observa atentamente em que tipo de natureza pretendes sobressair. É preciso um gigante para fazer o trabalho de um gigante. O que um Morgan ou um Carnegie fariam com perfeita facilidade e segurança, pode ser tão impossível para si como levantar-se pelas suas próprias botas. Por outro lado, pode ser capaz de fazer algo que nem mesmo um Morgan conseguiria fazer. Estudem as vossas próprias adaptações. Tentem medir as vossas possibilidades. Um homem deve em breve fazer um inventário das suas capacidades e colocar-se no seu lugar. Se ele tem apenas um talento, não deve tentar treinar com um homem de 10 talentos. Ele deve simplesmente tentar tirar o máximo proveito do seu único talento. É impossível fazer com que um talento faça o trabalho de 10 talentos, por mais ambicioso que ele seja, ou por mais energia que ponha no seu trabalho. Um grande cérebro faz facilmente algo grande. Todos nós fazemos o nosso melhor trabalho, sem nos esforçarmos demasiado. É perigoso sobrecarregar as faculdades. Já vi um estudante universitário que sobrecarregou o seu cérebro, ao ponto de prejudicar seriamente o seu poder mental, no esforço insensato de tentar liderar a sua turma, quando não era um acadêmico nato. Parecia pensar que, fazendo um esforço sobre-humano, estudando o tempo todo quando os outros estavam a brincar, durante as férias e aos domingos, sempre a esforçar-se, a esforçar-se e a esforçar-se, poderia ultrapassar qualquer obstáculo. Apesar de ter estado muito perto de liderar a sua turma, nunca recuperou totalmente dos efeitos do esforço excessivo do seu cérebro. É muito bom poder medir os nossos talentos, compreendermos-nos a nós próprios tão profundamente, que nos empenhemos apenas naquilo que somos capazes de alcançar, e não visemos o inatingível. Capítulo 8. A ambição frustrada.
Vemos, à nossa volta, pessoas que parecem não ter nenhum gosto especial pela vida, nenhum grande entusiasmo por nada. Há uma grande desilusão algures nas suas vidas. Por que é que são tão infelizes? Ninguém perde o interesse pela vida ou se torna indiferente ao seu trabalho, a não ser que tenha sido frustrado na realização da sua ambição ou que, por qualquer outra razão, não tenha sido capaz de encontrar o seu lugar certo na vida. Onde quer que vejamos descontentamento, infelicidade, mal-estar, podemos ter a certeza de que a pessoa que apresenta estas condições ou é um pino redondo num buraco quadrado, ou não conseguiu realizar os seus sonhos. Por qualquer razão, o seu coração foi desiludido do seu ideal. Uma ambição frustrada parece arrancar toda a natureza da sua órbita normal. Nenhum sofrimento, exceto o remorso, é tão fatal como o que resulta da consciência de uma esperança frustrada, de uma aspiração sufocada. Ter a consciência de que se possui uma capacidade decidida, para uma determinada vocação, e ser obrigado pelas circunstâncias, ano após ano, a acorrentar-se a um trabalho penoso que o coração detesta, requer uma coragem suprema. Sentir que não há qualquer probabilidade, ou mesmo possibilidade, de alguma vez poder exprimir esse grande desejo faminto, reprimido no coração, enchendo-o quase até rebentar, arrastar-se através dos anos cansativos, tentando ser alegre e esperançoso, ser útil àqueles que se ama, e no entanto sentir que a sua devoção a eles tornou outro impossível, sofrer em silêncio uma desilusão de partir o coração, é a maior prova, da verdadeira masculinidade ou feminilidade. É muito fácil criticar os outros, que não subiram no mundo, como talvez nós tenhamos subido, mas eles podem ser heróis comparados conosco. Nunca podemos saber que tragédias podem estar a ocorrer nos seus corações, ou que torturas de ambição desiludida e esperanças arruinadas podem estar a sofrer. Ser obrigado a passar pela vida, sem qualquer possibilidade de satisfazer a grande fome da alma, de realizar os infinitos anseios do coração, é uma tortura. Não há compensação para isso, exceto o sentimento de dever cumprido para com os outros, que teriam sofrido se tivéssemos tentado realizar a nossa ambição. Conheço uma mulher bonita, de personalidade encantadora, que tem um grande talento musical, uma voz soberba, e que, no entanto, mal se atreve a falar de música na presença do marido, que se apaixona à simples sugestão de que ela desenvolva o seu maravilhoso talento. Todos os seus amigos acham que é um crime ela não usar o seu grande dom, mas ela sente-se obrigada a reprimir a sua ambição. O marido, apesar de estar em condições de pagar as despesas, não quer que ela tenha aulas, nem que faça qualquer esforço para melhorar o talento que Deus lhe deu. O resultado é que a vida desta mulher está a deteriorar-se. Ela tenta ser alegre e cumprir o seu dever, mas aqueles que a compreendem podem ver o lento processo de estrangulamento que está a ocorrer, que está a minar a sua ambição e a destruir a sua saúde. Recentemente, ouvi falar, através de um negociante de pianos, de outra mulher de grande talento musical que, com o dinheiro que lhe foi legado, comprou um belo e desejado piano. O marido tornou-lhe a vida tão insuportável por causa disso, que ela o devolveu aos fabricantes, que, apreciando a sua posição, devolveram generosamente o dinheiro que lhes pagaram por ele. Haverá algo mais cruel do que estrangular um talento, destinado a ser uma alegria perpétua, para além de nos dar sucesso? Haverá algo mais perverso do que assassinar uma ambição divina, destruir aspirações sagradas? Haverá algo mais cruel do que tornar miserável um ser humano destinado a ser feliz, roubando-lhe todas as possibilidades de fazer aquilo para que foi feito? No entanto, há milhares de maridos que o fazem e que se interrogam por que é que as suas mulheres não estão sempre animadas e cheias de vivacidade e de vida, por que é que não estão sempre alegres, esperançosas e cheias de recursos. Muitos maridos não pretendem ser egoístas na sua vida doméstica, e acreditam realmente que são generosos, mas as suas mentes estão tão concentradas em si próprios e na sua ambição, que só conseguem pensar numa esposa em relação a si próprios. Enquanto o amor mais elevado tem no coração o bem-estar maior do indivíduo, não o seu próprio. A ambição muitas vezes cega a justiça. Não há nada mais lamentável do que ver um homem vítima de uma ambição desordenada e egoísta, para se promover a todo custo, para ganhar fama, notoriedade ou prazer, não importa quem ele sacrifique no processo.
Muitas mulheres têm uma maneira maravilhosa de esconder as suas mágoas, de encobrir a sua desilusão, mas essa desilusão pode estragar toda a vida. Há algo tão desanimador, no facto de serem obrigadas a abandonar as carreiras que desejam, que a natureza nunca recupera totalmente do choque. Por todo o lado, vemos estas conchas queimadas de indivíduos, roubadas à sua busca normal. São fracos sem ambição, inquietos e ineficazes, meros pigmeus do seu possível eu. Ella Wheeler Wilcox traz um conselho sábio, que o homem ou a mulher insatisfeito, e infeliz, cuja ambição foi frustrada, pode seguir com proveito. Não desperdice a sua vitalidade odiando a sua vida, e encontre nela algo que vale a pena, de que goste e que lhe dê prazer, enquanto continua a trabalhar firmemente para tornar naquilo que deseja que ela seja, diz. Alegre-se com alguma coisa todos os dias, porque o cérebro é uma coisa de hábitos, e não pode ensiná-lo a ser feliz num momento se o deixar ser infeliz durante anos. Há um tônico poderoso em manter a convicção de que estamos no mundo com um propósito, que estamos aqui para ajudar, que temos um papel a desempenhar, que mais ninguém pode assumir por nós, porque todos têm o seu próprio papel a desempenhar, no grande drama da vida. Se não desempenhares o teu papel, haverá algo que falta, uma falta de produção. Ninguém se torna grande até sentir esta pressão em que foi feito para alcançar uma determinada coisa no mundo, para desempenhar um papel definido. Então, a vida parece ganhar um novo sentido. Poucos de nós, diz Sir John Lubbock, se apercebem dos maravilhosos privilégios da vida ou das bênçãos que herdamos, das glórias e belezas do universo, que são nossas se assim o quisermos, ou da medida em que podemos fazer de nós próprios aquilo que desejamos ser, ou do poder que possuímos para assegurar a paz, para triunfar sobre a dor e a tristeza. Passamos pela vida com os olhos fixos num objetivo distante, esforçando-nos ao máximo para o alcançar. Inúmeras oportunidades se apresentam a nós ao longo do caminho, para ajudar os outros, para superar dificuldades, para iluminar e embelezar a vida comum de cada dia. Mas nós não as vemos. O homem é feito para crescer, para alcançar a paz, o equilíbrio, a realização. A ambição de ser homem, de representar mais na comunidade, de alargar cada vez mais o nosso horizonte, de pensar um pouco mais alto todos os dias, de pensar um pouco mais em nós próprios, de ter um pouco mais de fé em nós próprios e em todos os outros. A ambição de ser realmente útil no mundo é uma ambição digna do homem que Deus criou, e só pode trazer felicidade ao indivíduo. À luz branca da história, perante o tribunal da justiça, não seremos julgados pelo que aparentamos ser, ou pelo que alcançamos, mas pelo que somos, e pelo que tentamos fazer. No julgamento desse tribunal, do qual não há recurso, muitos fracassos serão aprovados como sucessos, e muitos sucessos serão condenados como fracassos. Será fácil encontrar a história de algum rapaz que ficou na quinta e ajudou a pagar a hipoteca, sufocou a sua ambição para que o irmão favorito pudesse ir para a universidade e, assim, obteve um sucesso muito maior do que aquele por quem o sacrifício foi feito. A rapariga que abafou os seus desejos de educação superior, ou sacrificou as perspectivas de casamento e de uma casa própria, para cuidar dos seus pais idosos, e não era conhecida fora do seu pequeno círculo de amigos, pode ter o seu nome registrado muito mais alto no hall de honra, do que o da irmã que foi para a faculdade, ou se tornou uma grande autora, musicista, artista ou atriz. Com caracteres imperecíveis, serão inscritos no quadro de honra do sucesso, nomes desconhecidos para a maioria de nós, os nomes daqueles que, nobremente, desempenharam papéis humildes na vida, os desconhecidos trabalhadores da humanidade, os heróicos sofredores, alguns cegos, outros aleijados ou incapacitados pela perda de mãos ou pés, ou torturados por doenças incuráveis, que, com uma fortaleza igual à dos mártires de outrora, suportaram os fardos da vida, e corajosamente aproveitaram ao máximo os poderes e oportunidades que o Todo-Poderoso lhes concedeu. Capítulo 9. Por que não começas agora? Quando esperas fazer as coisas maravilhosas com que tens sonhado? Por que não começas agora? O que estás à espera? Estás à espera que o algo de bom venha até ti, à espera de uma influência, de um impulso, de alguém que te ajude? Sabe que não há nada mais desmoralizante para a vida, mais debilitante para o caráter,
do que estar constantemente a desejar as grandes coisas que vamos fazer sem um esforço correspondente para realizar os nossos sonhos? Desejar sem um esforço correspondente para realizar, degeneramente, destrói a iniciativa. Quantas pessoas se iludem, pensando que, se continuarem a aspirar, se continuarem a desejar realizar os seus ideais, a concretizar a sua ambição, realizarão, sem mais esforço, os seus sonhos. Parece que não sabem que existe uma coisa que é aspirar demasiado, que é criar o hábito de sonhar em detrimento de si próprio. As nossas visões são as plantas da estrutura possível da vida, mas acabarão por ser meras plantas se não as seguirmos persistentemente com um esforço vigoroso para as tornar realidade. Tal como os planos do arquiteto acabarão nos seus desenhos, se não forem seguidos e realizados pelo construtor. Há 3 coisas que devemos fazer para realizar os nossos sonhos: visualizar o nosso desejo, concentrarmos-nos na nossa visão, trabalhar para o tornar realidade. As ferramentas necessárias para isso estão dentro de nós, não fora. Sejam quais forem os acidentes de nascimento ou de fortuna, só há uma força com a qual podemos materializar a nossa vida, a mente. Todos os homens que alcançaram grandes feitos foram sonhadores, e o que conseguiram foi proporcional à vivacidade, energia e persistência com que visualizaram os seus ideais. Agarraram-se aos seus sonhos e lutaram para os tornar realidade. O mal mais premente do jovem que entra hoje no mundo dos negócios é a falta de aplicação, de preparação, de rigor, de ambição, mas sem a vontade de se esforçar, de atingir o fim desejado, diz Theodor N. Weil. Uma coisa é ter a capacidade e o desejo de fazer algo distinto, algo individual, mas fazê-lo é uma coisa muito diferente. Atualmente, existe uma enorme quantidade de capacidade improdutiva no grande exército do fracasso. Por que é que os homens que a possuem não fazem algo por si próprios? Muitos desses homens poderiam ser prósperos, homens bem-sucedidos e de prestígio em sua comunidade, em vez de mendigos na fila do pão. Tiveram a oportunidade de fazer o bem, mas por que não o fizeram? É bom perguntarmos-nos, de vez em quando, se estamos a fazer o bem, se estamos a aproveitar ao máximo as nossas oportunidades, se estamos a subir ou a descer. Oliver Wendell Holmes diz que o que importa não é tanto a nossa posição, mas a direção em que nos movemos. Em que direção se está a mover? Há milhares de pessoas neste país, hoje em dia, que têm ambições esplêndidas, que se propuseram realizá-las, mas que são vítimas da autodúvida, que as impede de começar. Ficam à espera. São incapazes de começar, enquanto esse monstro estiver à porta da sua determinação. Têm medo de queimar as suas pontes, de se comprometerem com o seu objetivo. No início da sua carreira, é uma coisa esplêndida decidir que vai ser um conquistador na vida, que vai ser o rei do seu reino mental, e não um escravo de qualquer inimigo traiçoeiro. Que vai escolher o caminho mais sábio e, por mais proibitivas ou formidáveis que sejam as dificuldades do caminho, que vai tomar o desvio que aponta para o objetivo da sua ambição, independentemente de quem ou o que possa estar no seu caminho. Não deixes que a dúvida atrapalhe os teus esforços. Não deixes que ela paralise os teus começos e te transforme num leitão, para que não tentes metade do que te propuseste fazer, quando tens um gigante à tua espera. A confiança, a segurança, a crença em si mesmo são os grandes amigos que matam a dúvida traiçoeira. O facto de ter um impulso quase incontrolável, uma grande ambição absorvente, de fazer uma coisa que encontra a aprovação do seu julgamento e do seu melhor eu, é um aviso para si de que pode fazer essa coisa e que deve fazê-la imediatamente. Não tenhas medo de assumir responsabilidades. Decide-te a assumir qualquer responsabilidade que te surja no decurso da tua carreira legítima e a suportá-la melhor do que ninguém. Não há maior erro no mundo do que adiar a responsabilidade atual, pensando que estaremos melhor preparados para assumir mais tarde. É a aceitação dessas posições à medida que elas nos chegam que nos dá a preparação, pois não podemos fazer nada de importante com facilidade, com eficácia, até que o tenhamos feito tantas vezes que se torne um hábito. Quantas vezes ouvimos as pessoas fazerem comentários como este: sei que devia fazer isto hoje, mas acho que não vou fazer ou não me apetece. Então,
talvez procrastinem, ou deixem passar, e façam exatamente o contrário do que sabem que devem fazer. Se aqueles que estão desiludidos com o que conseguiram até agora decidissem fazer, durante um mês, as coisas de que não gostam, mas que sabem que são para o seu bem, recomeçariam o caminho do sucesso, controlar-se-iam a si próprios e as suas possibilidades. Todo o seu sistema de trabalho sentiria o tônico resultante da vossa própria determinação em fazer o que é melhor para vós, por mais desagradável que seja, por mais humilhante que seja, por mais que sofram de sensibilidade ou de um sentimento de falta de preparação, depende o desenvolvimento da vossa masculinidade ou da vossa feminilidade. Por que ter medo de exigir grandes coisas de si próprio? Afirmem a vossa capacidade de fazer e de ser, e os poderes que nunca sonharam possuir virão em vosso auxílio. Confie em si mesmo. Todos os corações vibram com essa corda de ferro. Não há ninguém que possa fechar a porta que conduz a qualquer ambição legítima, a uma vida maior e mais plena, a não ser você mesmo. Não há obstáculos, nem dificuldades, nem poder na terra, nada além de si mesmo, que possa anular a promessa de Deus ao homem: eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Todos nós somos reservatórios de poder, e o que fazemos de nós próprios, o que alcançamos na vida, não depende de coisas exteriores, mas da medida em que aproveitamos as nossas forças escondidas, os nossos talentos e recursos latentes. O que nos chega na vida, criamo-lo primeiro na nossa mentalidade. Tal como o edifício é uma realidade, em todos os seus pormenores, na mente do arquiteto, antes de ser colocada uma pedra ou um tijolo, também nós criamos mentalmente tudo o que mais tarde se torna realidade na nossa realização. Os nossos anseios do coração, as nossas aspirações da alma, são mais do que meras vaporizações da imaginação. São profecias, previsões, mensageiros, prenúncios de coisas que podem tornar-se realidades. Mantende a imagem, o projeto do homem ou da mulher que desejais ser e que estáis decididos a ser, e conservai o vosso projeto mental de um futuro glorioso. Não desista nos seus momentos de desânimo, nem permita que qualquer obstáculo manche os seus ideais. Persiste em visualizar o homem ideal que estás determinado a ser, e pensa sempre em ti como desejas tornar-te. Esta atitude mental ajudá-lo a fazer coincidir o seu sonho com a sua realidade. Há um poder magnético e atrativo num propósito tão forte, no agarrar-se a um objetivo inabalável. Este tipo de atitude mental e de esforço estabelecerá a relação entre ti e o que procuras.